Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje nós vamos estudar algumas propriedades e funções da molécula da vida, o DNA. Estou aqui com o conteúdo multimídia sobre replicação do DNA que existe no portal e vamos ver algumas propriedades dessa molécula. Então vejam aqui a imagem de uma célula animal. Aonde está o DNA? O DNA está no núcleo celular. É o DNA que forma os cromossomos. Na célula humana, por exemplo, nós temos quantos cromossomos? Nós dizemos que a célula 2N diploide possui 46 cromossomos. Então existem 46 unidades de DNA na nossa célula. Agora, na divisão celular, como que essa célula consegue manter o mesmo número de cromossomos que caracteriza a nossa espécie? O DNA consegue isso porque ele tem a capacidade de duplicação ou capacidade de replicar a sua estrutura, ou seja, fazer uma cópia idêntica de si mesmo. Então vamos ver como isso funciona. Então é importante lembrar, pessoal, que o DNA guarda o nosso código genético. E esse código genético, ele é dito universal. Ou seja, todos os seres vivos possuem a mesma estrutura para o seu DNA. E essa estrutura é dada como? Através das bases nitrogenadas que nós já vimos na aula anterior, que é a adenina, símbolo a guanina, a timina e a citosina. Essas quatro moléculas, como que ocorre o pareamento delas? Então veja, aqui está a molécula do DNA, que é dupla, né, uma dupla hélice, onde sempre a adenina se liga à timina e a guanina se liga à citosina. Então é assim que as bases se ligam através da união de pontes de hidrogênio. Então, o processo de duplicação em células eucariontes ocorre dentro do núcleo e essa duplicação, então, dobra a quantidade de DNA. E depois ocorre a divisão celular. E este processo ocorre na fase S da intérfase, que nós veremos numa outra aula. Então, a primeira etapa para a duplicação do DNA é apagar. Então, nós temos aqui, nesta imagem, a representação da molécula de DNA. A primeira coisa que precisa acontecer para o DNA se duplicar é que a dupla fita, a dupla hélice de DNA precisa ser quebrada. As pontes de hidrogênio precisam ser quebradas e a fita precisa se abrir. Quem faz esse trabalho é uma enzima chamada de helicase. Por que helicase? Porque ela quebra a dupla fita ou dupla hélice do DNA. Então vejam na animação como isso ocorre. A helicase, que está aqui representada, abre a fita de DNA. E lembrando que a fita de DNA possui sempre extremidades livres, chamados de 5' e 3'. Lembrando que a extremidade 5' está ligada a um grupamento fosfato livre. E a extremidade 3' está ligada a um grupamento OH livre. Após a dupla hélice de DNA se abrir, é preciso que haja o início da colocação das bases nitrogenadas. Quem inicia o processo é uma enzima chamada de iniciase ou primase. Ela, então, é que vai dar o primer, que é a primeira trinca e a inserção dos nucleotídeos.
Esse primer é um segmento curto de RNA, que é colocado no início da cadeia. Veja como isso ocorre na animação. Então, a iniciase passa pela fita de DNA e coloca os primers. Veja, aqui está um primer que é o iniciador e aqui a enzima iniciase. Na sequência, entra em ação uma enzima chamada de polimerase 3, que vai fazer o quê? Vai colocar os nucleotídeos para formar as duas novas moléculas de DNA. Veja como isso ocorre na animação. Depois da iniciase, vai começar a atuar a DNA polimerase 3, que completa a cadeia com os nucleotídeos que estão faltando. Agora observe o seguinte. Aqui na molécula de DNA existem estes nucleotídeos com o símbolo U que correspondem à uracila. A gente sabe que a uracila é típica de RNA. Então ela não pode estar presente na molécula final de DNA. Por isso entra uma outra enzima chamada de DNA polimerase 1 e vai retirar esses fragmentos da molécula e substituir pela timina. Vejam como isso ocorre na animação. Então, a polimerase 1, vejam que ela troca todas as uracilas por timinas. Ok? E por fim, uma outra enzima chamada DNA ligase vai fazer o quê? A ligação, a união das moléculas de DNA formadas e refazendo as pontes de hidrogênio. Vejam como isso ocorre. Então, a DNA ligase passa pelas moléculas de DNA formados e haverá a junção de duas novas moléculas de DNA. A duplicação do DNA é dita semiconservativa. Por que esse nome? Porque das duas moléculas de DNA formadas, sempre uma das fitas é relacionada ao DNA original. No caso, esta e esta são fitas do DNA original. Ou seja, o que deu origem às duas novas moléculas de DNA. Bom, então está aí, pessoal, a duplicação do DNA e todas as suas etapas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tiramos no chat e até lá.